praticamente o Coritiba tá desbalanceado. Esse é o grande ponto. Não tenho dúvida disso. E o Ronier recebe com 2, 3 marcadores. Mas o que eu quis dizer aqui, até falando, o Ronier aqui não tá mal, não. Não é que ele está mal. O Ronier, a gente se acostumou a ele decidir jogos e ele não tem conseguido. Ele não tá tendo os bons jogos que ele tinha antes. Né? Inclusive, ele tem errado muito. Né? E não é só a questão do drible ou do arremate, não. Ele tá errando muito passe. Né? E ele tá se dedicando muito na marcação. Mesmo. Muito. Tá mesmo. E muito por conta do esquema. Porque hoje o Coritiba não tem 2 pontas. Né? Hoje o Coritiba tem apenas o Robson e o Ronier no ataque. O Robson jogando como centroavante. O Friso fecha pelo meio, faz o losango. Quem tem que voltar para ajudar a lateral direita é o Ronier. Você vê como é que são as coisas, Dalk. Segundo tempo da derrota do Coritiba contra o Guarani. Ele coloca o Brumado no lugar do Zé Gabriel. Ele tem 2 volantes, 2 pontas, um meia e um centroavante, que é um esquema mais balanceado, em que você consegue, mesmo com o Bruno Melo na esquerda, você consegue balançar, e com o Sebastião Gomes isso vai melhorar bastante, que é um cara que dá jogo, ele faz o jogo fluir pelo lado esquerdo, também com as subidas e com a bola no pé. Pra você colocar bastante gente de um lado, pra você poder inverter essa bola pro Ronier do outro. Pode funcionar mais, até porque você vai ter que Josué ou o Friso ou os dois juntos vão ter que jogar. Não dá pra você fazer um sistema que não tem os dois. Aí você vai jogar com a trinca que ele tá usando, Zé Gabriel, Vini Paulista e Sebastião Gomes. A trinca titular seria essa, né? Não conseguiu jogar ainda direito por conta das suspensões. Primeiro o Morelli e depois o Sebas. O Coritiba tá tentando fazer esse sistema com uma trinca no meio, com um meia depois na frente. Só que não é um losango de fato, porque não tem 2 atacantes. Tem o Ronier na direita e o Robson fica lá na esquerda espetado e ele ataca o espaço no meio, sem centroavante. O Coritiba vai ter que, com ou sem o Ronier, mesmo que o Ronier não fique, vai ter que arrumar essa situação. Sim. Hoje o Ronier tá sendo esse jogador com uma fase pior. Eu não acho que tecnicamente ele tá mal. Eu acho que ele tá muito sobrecarregado. Não, sobrecarregado. Defensivamente e ofensivamente que ele não tem ajuda. O DH fala aqui que o Ronier tá jogando fora de posição, que ele tá jogando de ponto, que ele é meia. Ele até foi meia na base, mas ele começou como um ponta, né? Tanto que o 10 da base era o Biel, né? Não era o Ronier. Né? Verdade. Então, tem que lembrar disso, né? O Ronier jogou na reta final dele na base como 10 de fato, mas ele foi majoritariamente ponta direita em boa parte do início da sua carreira. Assim como no profissional, ele jogou só quando ele teve muito bem como ponta, né? Ele até teve algumas mudanças de setor em algumas oportunidades que ele ia pro meio, mas ele nunca jogou como meia de fato no profissional. Eu acho que hoje o Coritiba não tem um jogador por posição dele, principalmente com o desequilíbrio do drible. Não tem. É o único não do tem. elenco. E nem é o Manga, inclusive. O outro é o Wesley Pomba. O Manga não é esse cara, né? Isso já contando com o Manga, que vai ficar à disposição no final do mês. Isso. Né? O Manga, mais 20 dias. Isso. O Manga não é o jogador de desequilíbrio no drible. O Manga é jogador de arrasto. O Manga é pra correr, o Manga é pra dar o tapa na frente e ganhar na imposição física. E daí teria que fazer o quê? O Robson pela direita e o Manga pela esquerda. Só que o Robson tá mal demais. Então se o Ronier tá, entre aspas, mal, imagina colocar o Robson ali e depender dele também. Essa venda do Ronier passa por um outro aspecto. Pelo que o Coritiba briga em 2024. Porque quando o Coritiba ganhou 3 seguidas, eu sentei aqui nessa bancada e falei que o Coritiba não estava ainda na briga pelo acesso e entraria em caso da 4ª vitória seguida contra o Guarani. O Coritiba perdeu. O Coritiba está 7 pontos do G4 e o Amazonas ontem, com a vitória fora de casa sobre o Paysandu, passou o Coxa na tabela. Aí, quando a gente para pensar, o Coritiba precisa superar, mesmo com as 3 vitórias seguidas, por conta das 2 derrotas que já teve com o Jorginho, Botafogo de São Paulo e Guarani fora de casa, precisa superar os 70% de aproveitamento para subir. Que é uma marca que o Novo Horizontino é o líder, tem 59% de aproveitamento. A situação do Coritiba, ela é muito complicada. O Coritiba vai assinar que não está mais brigando pelo acesso em 12º lugar. Hoje eu estava abrindo aqui para pegar a posição, com 24 jogos já. Mesmo número de jogos do Santos, que tem 7 pontos a mais, é o 4º colocado. O Coritiba vai assinar a carta de que não vai brigar pelo acesso esse ano, vai vender o Ronier, vai ter dinheiro para investir na janela de janeiro e vai tentar de novo com mais estrutura e mais investimento ano que vem. Mas vai investir esse dinheiro na janela de janeiro ou esse dinheiro é praticamente... Por exemplo, Coritiba hoje abre mão do acesso. Tem 50 milhões de obrigação. O Ronier sairia por mais do que esses 50 milhões.
ele teria garantido o orçamento do ano que vem. A gente viu um Coritiba fazendo vendas de ativos esse ano e não reinvestindo no futebol. Vamos supor gastando que fosse... basicamente o mínimo que está estipulado em contrato. É verdade. Ou seja, eles garantem um ano com o Ronier. A SAF do Coritiba pode ficar tranquila por um ano que o Ronier pagou. E vai ser essa vergonha de novo? O Coritiba vai pro ano sem lateral direito, com só o Natanael e não tendo uma reposição pra posição. Ele vai sem um ponta, porque o Ronier foi um achado. Não sabia se o Ronier ia responder. Teve que se colocar o Ronier e a discussão no começo era se ele deveria ser titular ou não. Vocês lembram disso? Sim. Daí ele joga contra a Ponte Preta, ele participa do gol, que o gol não foi dado pra ele, o gol foi contra, né, na súmula. E a questão é, Ele sai o do Coritiba banco, achou, o Coritiba achou o Ronier, não investiu. O Pomba era um cara que não ia nem ficar. Ficou, porque não tem outro. O Manda não sabia quando ia contar. A expectativa era no começo do ano para ter a conversão de pena. A conversão de pena nunca aconteceu. Ele volta só daqui a 20 dias. Estamos já falando do final do mês de setembro. Ele vai ter 10 rodadas que eu duvido que ele vai jogar as 10. Ele não vai estar com nível de atuação profissional para jogar contra o Goiás na 29ª rodada. Não Claro vai. que não. Não vai. O Coritiba investe Porque no daqui a 9. 20 dias que ele vai treinar com o grupo. O Coritiba investe no 9, que era o Damião. O Damião passa por uma fase ruim e tem pra mim a única grande questão, que foi o gol perdido contra o Amazonas fora de casa. O Damião sai do clube, busca um 9 que tava 3 meses sem jogar. Até hoje o Brumado não tem condição de 90 minutos. O Coritiba vai repetir os erros de 2023 e 2024, porque a sequência foi igual.